O empresário que mais trava o próprio negócio não é o despreparado. O empresário que mais trava o próprio negócio é aquele que quer fazer tudo sozinho. Meu nome é Bruno Araújo, eu sou empresário e apresentador do Eleva o Nível, podcast da Elevom, comunidade que tem mais de 900 empresários em Goiânia. E hoje eu tô com 3 pessoas para conversar sobre esse assunto, sobre a solidão empreendendo. São 3 pessoas que vão saber falar muito bem sobre o assunto. Hoje eu tô com a Jéssica, com o Renato e com o André. Eu vou pedir para vocês se apresentarem rapidinho pro pessoal. Vou começar com você, Jéssica. Olá, pessoal. Meu nome é Jéssica Luma. Eu sou empresária no ramo de recursos humanos e psicóloga também por formação. E faço parte aqui da comunidade Elevom. Perfeito. Renato? Bom dia a todo mundo, boa tarde, boa noite, né? Não sei que hora que vocês estão ouvindo isso. Eu sou o Renato Simon, trabalho com proteção financeira e sucessão patrimonial, seja ela pessoa física ou empresarial, através do seguro de vida da MetLife. Perfeito. André? Bom, eu sou o André Lavô, eu tenho uma indústria de alimentos, um moinho de trigo e acho que dá para contribuir bem com esse assunto aí. Perfeito, perfeito, maravilha. Para começar, eu quero fazer uma pergunta aqui, já jogar uma provocação de início, que é, para vocês, empreender é solitário? De fato? Começar com você, André. Cara, empreender depende do momento do empreendimento, né? Às vezes você quer empreender e quando tá dando tudo bem, você divide com todo mundo, tá tudo certo. Quando você começa e vai ter essa fase de entrar em alguma dificuldade, é raro uma empresa que nunca passou por uma dificuldade, aí vem a solidão, né? Porque aí você já se retrai, você quer decidir sozinho e aí que começam os problemas. Perfeito. E para você, Jéssica? Eu ouço a mesma fala aí que o André trouxe para nós de vários empresários. Hoje, a gente atua de forma bem estratégica com várias empresas. Então, a gente funciona meio que uma espécie de conselheira hoje nas organizações. Então, a gente atua ali atendendo o empresário na dor dele, solitário ali naquele empreendimento, e também apoiando ele ali em todas as estratégias, né, de gestão de pessoas. Certo. E Renato, para você que trabalha com a parte de seguros, como é que você enxerga isso? Eu concordo muito com o que o André falou. No momento de glória, né? Tem muita gente para você dividir aquele momento e tudo mais, mas normalmente no momento que você está passando por uma crise um pouco maior, ou algum empecilho, alguma decisão crítica que você tem que tomar da empresa, na maioria das vezes você vai retrair. E ninguém pode tomar aquela decisão por você e você não quer que aquela decisão seja... Alguém interfira naquela decisão, então é um momento que você de fato está bem solitário ali para tomar essas decisões de sim ou não ali. Certo. E como vocês hoje enxergam que vocês conseguem contribuir com esses empresários para que essa sensação, para que esse mal-estar não exista mais? Ou pelo menos amenize, né? Porque eu acho que a sensação ela sempre está com a gente. As pessoas costumam falar que o medo sempre existe dentro da gente, só difere quando a gente tem a coragem também, né? Então, como é que vocês enxergam que vocês conseguem contribuir com esse pessoal? Cara, assim, eu tenho o meu exemplo, né? Eu acho que como a gente está falando exatamente do empresário solitário, então eu vou dar o meu exemplo solitário. Ótimo, né? Melhor ainda. Eu tenho um sócio, então assim, é o Mariano, que é meu sócio, a gente conversa o dia inteiro, né? É o dia inteiro desabafando e graças a Deus eu tenho um casamento muito bom, muito estável e minha esposa hoje é a minha melhor conselheira, né? Eu acho que tem hora que ela nem aguenta, que ela fica só balançando a cabeça e eu falando igual uma matraca lá. Mas eu acho que exatamente por estar fora da caixa e por ter uma visão até feminina, né, de uma outra forma, e ela não é empresária, os conselhos dela são muito sábios, né? Os conselhos dela são muito maduros e me ajuda bastante nas tomadas de decisão. Perfeito. E você, Jéssica, como é que você enxerga que essa parte da consultoria de RH pode contribuir para que o empresário não sinta essa solidão e que ele conte com alguém para ajudar lidando com o ativo mais importante da empresa, né? Que são as pessoas. O que eu observo hoje? A maioria dos empresários, principalmente aqueles que começam pequeno, eles começam abraçando todas as frentes ali do negócio. Então, no início ali, ele é aquele que faz a contratação, ele também é a parte do comercial, ele também é o marketing, então ele acaba fazendo tudo ao mesmo tempo. E o que eu vejo acontecendo muito é que, com isso, o negócio dele vai crescendo, vai expandindo, só que aí, muitas vezes, até pela dificuldade de abrir mão um pouco dessas frentes, né, que ele foi abraçando com o tempo ali, ele começa a ficar muito sobrecarregado.
E aí que ele começa a se perceber, de fato, ali, né, muito solitário. E aí ele tem essa dificuldade, às vezes, né, de pedir auxílio, de pedir apoio. E hoje a minha missão hoje, a minha tarefa hoje na empresa é justamente me conectar com esses empresários para mostrar que ele não precisa fazer tudo sozinho. Então, hoje, além da parte de recursos humanos, eu gosto de ter uma visão também bem holística ali, de uma forma geral da empresa, para eu ver em que necessidade que eu consiga auxiliá-lo. E aí, o que eu faço hoje também para me apoiar na minha solitude, né, digamos assim, do meu empreendimento? Eu estou sempre conectada em grupos de network, né? Então, faço parte hoje da comunidade, Elevam, tenho mentorias, e aí eu sinto que um pouco dessa carga me alivia bastante. Porque aí eu tenho alguns direcionamentos ali também, né? E é aquela famosa frase que a gente escuta bastante, né? Que a empresária aprende com o empresário. Então, sempre que você está num ambiente, num lugar onde você consegue falar das suas dores e aprender também, né? Ensinar ali também, eu acho que torna um pouco mais leve. Ah, com certeza. E essa questão que você falou do clube de networking, que é o que a gente está tendo aqui também, agrega muito nesse sentido da gente entender que o outro tem o mesmo problema que a gente, né? Que às vezes a gente não enxerga, a gente acha que está passando sozinho por aquilo, que aquele problema é maior do que a gente, mas que no fim das contas é um problema que o outro já passou, ele consegue contribuir, inclusive, ou a gente consegue se ajudar para sair daquele lugar. Então, realmente, de fato, muito interessante. E para você, Renato, você até comentou ainda agora sobre essa questão, mas assim, como você de fato vê que na rotina do empresário, o que você faz consegue ajudá-lo nesse sentido de não estar sozinho e de não estar tão agoniado? É um perfil que eu trabalho muito, atendendo o empresário, e de certa maneira a gente consegue, através do seguro, trazer segurança. Porque que eu vejo, muitas vezes esse isolamento acontece por decisões financeiras, por risco financeiro. Será que se eu fizer isso pode acontecer alguma coisa com minha empresa pode quebrar? Será que eu vou ter dinheiro para amanhã pagar meus funcionários, colocar dinheiro dentro de casa? E aí a gente consegue, através do seguro, montar uma estruturação que vai dar segurança para ele. Beleza, o que eu preciso fazer de trabalho, de esforço, o empresário está ali, ele é capacitado, ele consegue fazer aquilo lá. Só que se acontecer alguma coisa, um degrauzinho que sai fora do que ele tropeça, às vezes por uma questão de doença, questão de um acidente, alguma coisa que faz a cabeça dele estar fora do lugar e isso afeta o corpo de certa maneira, toda aquela pirâmide financeira que ele construiu ali, a base é ele. Então ela vai acabar se destruindo, né? E aí que a gente consegue, através do seguro, trazer essa liquidez, trazer dinheiro para esse momento tão crítico, né? Porque muitas vezes, dentro dessa estrutura, o empresário está lá, carregando a empresa inteira nas costas. Ela funciona porque ele está ali no dia a dia. Então, se ele sai do dia a dia, a empresa não funciona mais. Então, ela precisa de alguma forma para poder repor aquele capital. Seja dinheiro colocado ali dentro, seja ter dinheiro para contratar alguém para executar aquelas funções. De alguma forma, o dinheiro tem um poder muito forte nesse momento, né, crítico. Então, o seguro traz isso. O cara descobriu uma doença, Deus me livre, mas a gente traz um dinheiro com liquidez para ele poder manter a empresa e continuar a empresa em crescimento. Teve algo mais grave, foi uma ausência dele, ele veio a falecer, infelizmente. A gente traz dinheiro para que aquela sucessão seja um pouco mais suave, né? A gente não consegue repor a pessoa, a gente não consegue trazer essa paz de espírito nesse sentido, mas a gente consegue fazer o dinheiro que a gente vê no dia a dia, que muitas vezes é o X da questão. Perfeito. E aí, puxando o que você acabou de falar e muito dessa movimentação financeira que é um dos principais problemas, André, a gente estava conversando ali antes, você falou da sua história, falou que faturou 250 milhões, depois teve a queda. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua história, contasse como foi esse movimento e o que você diria para as pessoas que elas podem fazer, olhar para evitar, talvez, que isso aconteça com elas, ou para passar por isso bem também, né? Porque às vezes a gente precisa passar por isso como empresário, por uma situação como essa, para errar e depois aprender e depois se reconstruir. O que você diria? Cara, num país como o nosso, não tem jeito de você, em algum momento, você não ter passado alguma coisa, né? A nossa história tem um pouco até a ver com o que a Jéssica falou, né? Nós faturamos de 0 a 250 milhões em 2 anos, então foi um crescimento de 250 milhões por ano, né? É uma indústria que tem muito volume, né? Farinha de trigo. A gente atende aqui a metade do país para cima, então já vinha do ramo, né? Então teve um crescimento muito rápido, muito vertiginoso, mas muito solitário, muito querendo crescer muito e o crescimento dói, né? Então, se eu pudesse falar para alguém assim, cara, cuidado com o crescimento, né? Acho que a grande maioria das empresas que crescem muito rápido, elas tendem a cair. Nós caímos,
né? Conseguimos passar por todo o deserto de uma recuperação judicial. Estamos saindo dela, né? Agora em dezembro passado nós conseguimos sair da recuperação e o deserto é duro, cara. Assim, o percurso é doído, né? Mas passa, né? Tudo passa. Se você não cometer os mesmos erros que você cometeu para chegar naquela posição, o país não ajuda, né? Mas passa, né? Se você tiver uma cabeça empreendedora que essa queda lhe ensine, você tende a passar por esse percalço e seguir em frente. Aí você não está saindo do zero, né? Você não está começando, você está recomeçando. Recomeçando. E é aquela velha mentalidade, né? Ou eu ganho ou eu aprendo, né? Exato. Eu nunca perco. Sim, e eu certeza. aprender isso. Eu vejo muito válido esse ambiente de network muitas vezes por conta disso. Porque às vezes eu consigo aprender com o erro do André, com o erro da Jaqueline. E eu não preciso passar por aquele erro para aprender. Ou mesmo que eu esteja passando por aquele erro, ou às vezes uma dica que ele me dá me faz acelerar esse processo. E eu não preciso passar por todo o deserto sozinho. Com certeza. Num país que 84% das famílias estão endividadas, 70% das empresas endividadas, o maior número de recuperações judiciais da história, tem que trocar ideia, né? Se você se trancar no seu mundo, você não piora muito a situação. Então, da pergunta anterior, muitas das vezes a troca de ideia no network é que você vê que, e assim, no Eleven, eu conheci várias pessoas que estão passando a mesma dificuldade e aí se abrem comigo, porque eu falo, né? É uma coisa ruim de falar, é uma coisa difícil de falar, e as pessoas chegam, me puxam no canto, cara, eu estou na mesma dificuldade, o que é que eu faço, para onde é que eu vou? E como a gente passou por tudo isso, a gente tem um pouco de conhecimento para direcionar essas pessoas para que caminho seguir, né? Sim, não. Perfeito. E pegando o gancho do que você acabou de falar, das pessoas contarem as histórias para você, e eu acho que isso acontece muito, principalmente no clube de networking, a gente tem essa oportunidade de ouvir muita história, de contar a nossa história também. Eu queria saber de vocês, e aí eu vou começar com você, Jéssica, puxando o gancho do que o André falou, o que você já ouviu de um empresário que estava passando por uma situação complicada, te contratou e você conseguiu apoiá-lo ali. O que você ouviu dele, o que ele estava passando e o que você fez para ajudá-lo? Tem uma história assim que você conseguiria compartilhar com a gente? Tenho. E tem um antigo cliente meu, que hoje a gente se tornou até amigos, para falar a verdade, que ele me acionou no momento que ele estava querendo fechar o negócio dele por falta de mão de obra. Ele falou assim, olha, Jéssica, eu vou fechar. Eu vou fazer mais uma tentativa com você, que eu preciso contratar aqui para minha empresa um gerente para poder me aliviar, porque eu estou muito sobrecarregado. E aí, se eu não conseguir com você, porque eu já tentei com outras 3 pessoas, outras 3 empresas, e aí eu vou desistir, vou fechar a minha empresa, porque eu já não dou conta mais de tocar isso aqui. E aí eu fui, sentei com ele, e aí eu falei assim, olha, quando eu entro para dentro de uma empresa para eu poder entender o negócio, eu não chego ali só para poder fazer uma contratação, por exemplo. A queixa inicial dele era a contratação. Mas aí eu gosto de fazer o que eu chamo de diagnóstico organizacional. Então, eu gosto de bater um papo ali mesmo, me imergir na cultura da empresa, entender quando que aquele empresário abriu a empresa, quais foram os motivos que levaram ele a querer construir aquele sonho, porque a gente entende que todo empresário, quando abre um negócio, ele está colocando ali para fora um sonho que ele teve, né? Então, ele teve um sonho de gerar um negócio, de resolver uma dor, e ele abriu aquele negócio. E aí e a empresa dele, especificamente, era uma empresa que era do pai dele. Então, ele tinha um carinho muito grande, né, pelo negócio. Ele não queria que fechasse. E aí eu sentei com ele, fui entender aonde que estavam ali os gargalos, o que eu podia contribuir, se realmente tinha necessidade de fazer a contratação desse gerente, porque também tem isso. Às vezes o empresário ele acha que precisa contratar uma determinada função, mas às vezes nem precisa. Pode ser que ele consiga, por exemplo, promover uma outra pessoa que já está trabalhando ali com ele há mais tempo. Às vezes a gente só prepara ali essa pessoa para ela virar um líder, e aí a gente consegue desenrolar outras coisas. E aí, qual que foi meu movimento ali dentro dessa empresa? O que eu fiz? Não contratei o gerente de imediato, fiz ali esse diagnóstico, entendi o que ele precisava e o que eu percebi. O caso que o André acabou de comentar com a gente. A empresa dele realmente tinha crescido, é uma empresa na área de ferramentas. E, por coincidência ou não, a minha família também tem uma empresa nesse segmento, então acho que isso contribuiu também um pouco para me ajudar a entender mais o negócio, né? Então, facilitou. E aí, o que eu identifiquei? Que não era só o que ele precisava ali naquele momento, não era só uma contratação. Ele precisava fazer uma administração dos processos dele ali dentro. O que estava acontecendo com a galera que ele contratava? Não só a parte de gerente, mas outras áreas operacionais. O pessoal entrava, não sabia o que tinha que fazer ali dentro,
porque ficava perdido, não tinha processo ali bem A definido. rotina comia. Não tinha uma rotina, não fazia processo de integração, de onboard. A pessoa entrava, ficava enlouquecida com tanta coisa, com tanta ferramenta, com tanta trabalho que tinha que desenvolver ali dentro e pedia para sair. A pessoa não durava um mês ali de contratado, porque ficava desesperado, né? Muita coisa, não sei fazer isso aqui. Então, a gente desenvolveu ali todo um sistema com ele de processos para ensinar esse colaborador o que ele tem que fazer a partir do momento que ele entra. A gente fez também um desenvolvimento ali com as pessoas que já estavam ali dentro, colocamos avaliação, PDI, até a gente conseguir estruturar tudo para depois a gente ver quais as contratações que realmente iriam fazer sentido ali no negócio dele. E aí, hoje, ele está com o negócio aberto, já cresceu mais também e desistiu da ideia de fechar. Não, Que foi o mais interessante. importante. Interessante porque é uma fase que as empresas passam, né? É o caos ali do crescimento e muitas delas não conseguem atravessar esse caos justamente por causa da questão dos processos, porque vai aumentando a quantidade de pessoas, vai inflando, aumentando a quantidade de clientes e aí, em um determinado momento, aquilo ali implode. Então, de fato, é extremamente importante entender se o problema é o que a pessoa apontou ou se é algo mais grave, ou é aquela história do sintoma e da doença, né? Você tem que identificar se a pessoa está te apontando sintoma. Tá certo. Entendeu? Perfeito, tá certo. Isso é um problema da dor do crescimento. A empresa vai crescendo e aí os setores vão pedindo contratação. Quando você vê, você está com a empresa com um custo fixo absurdo. E um exemplo nosso, eu acho que hoje a gente toca a nossa empresa com 1/3 das pessoas que tinham na época que faturava mais, né? E roda tranquilo e até mais organizado do que antigamente. E você sente que tem relação com isso? Você sente que teve relação com essa questão, o seu caso, das pessoas, da falta de processos? Tem. Quando a empresa cresce muito rápido, ela não cresce com processo, né? Não. Ela cresce do jeito que dá. Ela só vai. Ela só vai. Trocar o pneu, o carro rodando. Ninguém tem playbook, ninguém tem POP, ninguém tem nada. Vai ali no comando do operacional e o operacional é muito perigoso, né? Sim, com O certeza. operacional, ele lhe consome, ele não deixa você pensar na estratégia. Nem tanto só estratégia, nem tanto só operacional, mas esse conjunto ele é muito importante. Quando a empresa está no crescimento rápido, você atropela tudo que vem, né? Sim. E o empresário tem dificuldade também de sair desse lugar, né? De falar assim, não, eu vou parar, vou sair do operacional e olhar daqui de cima a empresa. O empresário, ele quer estar envolvido porque aquilo ali parece que faz ele ser menos dono, inclusive, menos profissional. Porque normalmente um empresário, ele sai de um lugar de especialidade. Isso mexe com o ego da pessoa, né? É complicado. Mas eu não tenho esse problema não, viu? Não? É porque não dá para sair mesmo. Não, tem caso que realmente... Tem caso que não é só querer, né? É. Tem caso que você tem que estar envolvido. Não, tá certo. E pra você, Renato, teve algum caso específico que você ouviu, que a pessoa, ela... no seu caso, eu acho que é mais pós, né? Conversou com você, fechou ali contigo, lá na frente ele falou, cara, ainda bem que eu tinha isso aqui. A gente tem uma máxima que a gente fala que tem 2 sentimentos do seguro, né? Aham. Ou você tem a tranquilidade de ter feito, precisei estar aqui, ou o arrependimento de não ter feito, né? Porque diferente de outros tipos de seguro, outros tipos de proteção, o seguro você só pode fazer quando você tem saúde. Então, todo mundo aqui saudável, todos aptos a fazer seguro. Se a gente esperar o momento de acontecer alguma coisa, de a pressão psicológica até afetando o corpo e ter gerado alguma doença, alguma situação, não adianta mais. Então, a gente passa muito nesse sentido. Mas acontece da gente passar pela mesma situação que a Jéssica estava falando, que às vezes o cliente não sabe o que ele precisa. Então, a gente senta com o cliente e fala, não, cara, a coisa mais importante que eu tenho na minha vida é meus filhos, minha preocupação é com a educação deles, a gente tem esse cuidado que se eu parar, a única coisa que eu não corto é a educação dos filhos. E aí você vai desenhar um plano pensando, preciso deixar um dinheiro separado para a educação dos filhos dele. E no decorrer da conversa você vai vendo que ele está preocupado muitas vezes com a casa, que ele não quer mudar, com o padrão de vida que ele e a mulher têm de poder viajar com os filhos todo ano e tudo mais. E aí a gente entender o que ele fala e o que ele quer e o que ele precisa. E tentar chegar num meio termo para atender tudo. Sim. Porque a gente precisa tentar encontrar isso. Porque se eu virar para ele e falar, você precisa disso aqui. Muitas vezes eu vou entrar nesse confronto que o empresário fala, calma, você tá vindo aqui falar sobre o que eu preciso? Sim. Mas, e pro outro lado, se eu virar para ele e falar assim, não, vou te atender só o que você quer, se acontecer alguma coisa com ele, depois ele vai me cobrar. Porque ele não tá bem protegido, né? Existe a diferença do discurso e da realidade, né? Porque acho que
Todos nós aqui citamos de alguma forma isso. Os empresários e todo mundo, no geral, a gente tem o nosso discurso e a gente tem a nossa realidade que a gente não enxerga muitas vezes. Às vezes ele não sabe o que ele precisa. Às vezes não sabe. Exatamente. Muitas vezes não sabe. Acho que o André falou uma coisa muito válida, que às vezes é alguém vendo de fora, né? Que você falou do seu esposo, tá vendo de fora do processo. É muito importante isso. Porque alguém sentando, olhando de fora o que está acontecendo, e ela tem uma visão mais clara. Sim. E ela tem uma visão menos de certa maneira, atrapalhada por estar ali dentro, né? Eu estou vivendo aquilo todo dia. É muito do operacional. Eu preciso contratar porque eu preciso de gente aqui dentro. Às vezes não é gente. Não é gente, é Às vezes processo. Faz sentido. Não, eu acho que essa mesa aqui está bem interessante para esse assunto, porque são consultores, é palestrante, é seguro, é um olhar ali que é tudo muito consultivo para as pessoas, né? É uma área que eu estou envolvido também, eu dou consultoria de marketing, tenho uma empresa de consultoria de tecnologia, e no outro podcast, acho que foi no primeiro que a gente gravou, eu citei que eu acho que o consultor, ele é um psicólogo. Ela é 100%. Mas o consultor, ele quase sempre ele age como um psicólogo, ele tem que ouvir as dores, os problemas, para identificar de fato qual é a realidade. Eu já entrei em negócio que o problema era o funcionário, o colaborador. Eu descobri que o problema era o dono, na verdade, que é o que você citou, a questão do processo. Então, eu acho que muitas vezes a gente precisa fazer esse processo de pegar na mão do empresário, falar, olha, a gente está aqui, mas você vai precisar me ouvir. Você vai precisar ouvir o que eu estou te falando, porque senão vai dar problema. E tem gente que não ouve, tem gente que se recusa a ouvir e é normal. Mas acho que é muito esse o nosso trabalho, você como palestrante, de certa forma, pegar na mão da galera do palco, contando a sua história para aquelas pessoas se identificarem, entenderem que tem volta, que dá para retomar, que dá para continuar. Você estava citando ali atrás também sobre a questão das pessoas que não conseguem mesmo seguir em frente, que querem, às vezes, até tirar a própria vida por causa da dinâmica financeira. Acho que é isso que a gente faz. A gente pega na mão e fala, olha, a gente está aqui de fora, a gente está vendo de fora e vai te ajudar. Isso é extremamente importante. E para você, André, tem uma história que te marcou, uma história de alguém que você gostaria de contar, que você conversou, a pessoa ouviu você contando a história e depois se reergueu, conseguiu ali se tranquilizar? Cara, isso é basicamente nosso dia a dia, né? Eu estava dizendo ali, essa questão de palestra, mentoria, é a conversa do boteco melhorada. Exatamente. Então, nas rodas de networking formais, nas rodas de networking informais, nas familiares, nas espirituais, né? Toda hora a gente está conversando disso. Eu acho que a gente acorda falando disso e vai dormir falando disso. Para ver uma série do Netflix está difícil, porque a cabeça... E quando a gente vai ver série do Netflix, é falando do negócio. É sobre o negócio também. É sobre também. o negócio. Né? Então, cara, eu não tenho... Aliás, tem um monte, né? Mas, assim, eu não lembro agora nenhuma específica, né, de um caso de superação que tem todo dia, né? Como eu falei, é difícil. Hoje em dia, uma empresa não está passando ou não ter passado por isso, né? E eu me lembro, assim, quantas vezes, numa segunda-feira, eu acordei dizendo assim, caramba, eu vou ter que ir para a empresa, não, vontade zero de ir para a empresa, sabe? E a gente, cara, não vai, eu sou maior do que isso, né? Então, levanta a poeira, vai. Essas horas Deus ajuda muito, né? A todas as horas, né? Mas essa hora que você diz assim, caramba, eu preciso de uma força extra, né? Eu estou sem força. E a força vem e você consegue passar pela etapa e é incrível como a solução aparece. Pode ser que venha um outro problema lá na frente, mas daquele problema que você não queria sair de casa numa segunda-feira, a solução aparece. É só você enfrentar ela. O problema, quanto mais você corre dele, maior ele fica. Né? Então, enfrenta o problema, encara e busca a solução. Não, E problema, falando de empresa, é todo dia, né? A empresa nasce como um problema. A empresa nasce como um problema e a gente lida com vários problemas burocráticos, vários problemas de pessoas. Então, a empresa ela já nasce sendo um problema que você deita a cabeça no travesseiro e pensa, poxa, tá, hoje eu resolvi esses 5, amanhã tem mais esses 5. Então, vai ser sempre um ciclo que vai se repetir, não dá para pensar que um dia vai acalmar e acabou. Não, quando a empresa estiver gigantesca, você vai ter problemas gigantescos também. Você vai lidar com 50 mil funcionários, problema também. Então vai ser sempre assim. E vocês enxergam que existe um sinal específico, um momento específico para investir no que vocês fazem hoje? Existe um momento que a pessoa
pode olhar e falar assim, tá, eu tô nesse momento aqui, então eu vou trazer a Jéssica, vou trazer o Renato, vou convidar o André para dar uma palestra para nos ajudar. Existe um momento específico que dá um sinal e que você fala, poxa, beleza, eu vou procurar ajuda externa. Quer falar? Pode começar. Cara, assim, ó, eu acho que o momento, na minha opinião, o momento certo é quando o rei sangra, né? Que é o caixa. Então, cara, o caixa, ele é a bússola, ele é o coração, ele é o sangue, ele é tudo da empresa, né? A empresa nossa, como eu falei ainda há pouco, é uma empresa que teve que passar pelo processo da recuperação judicial com 15% de EBITDA. Então, é uma empresa que pediu recuperação judicial dando resultado, que é um erro que a gente fica olhando DRE e não olha a caixa. Então, na minha opinião, cara, o caixa apertou, você fez a projeção de fluxo de caixa, viu lá um negativo lá na frente, toma atitude, porque aquilo ali chega ligeiro. E eu vi no teu perfil uma coisa que eu acho que é muito válido, e aí você vai poder falar melhor ainda, que é faturamento é ego, mas o lucro que é realmente a vida da empresa, né? Faturamento é ego. Hoje eu digo a você que a gente é muito mais feliz faturando aí 120, 150 milhões por ano hoje, do que nos 250 que faturava antigamente. Querendo dominar o mundo, querendo ter 5, 6, 8 unidades industriais. Hoje a gente tem uma e está ótimo, né? Vamos crescer? Lógico, senão você perde também o motivo daquilo ali, até o motivo social, né? Mas vamos crescer da forma certa, não da forma que nós crescemos anteriormente. Crescer saudável, né? Crescer com tranquilidade, olhando o processo, olhando pessoas, olhando tecnologia, tudo isso vai fazer um crescimento saudável ali na empresa. E para você, Jéssica? Para mim, todo momento é momento. Não existe um momento específico. Porque quando você espera chegar numa situação extrema, como se diz no ditado popular, a corda já foi com o boi, né? Então, o momento é toda hora. Então, a partir do momento que o empresário abriu a empresa, ele colocou a pessoa ali, até quando ele é solitário, a gente faz também hoje mentoria executiva. Então, a gente consegue apoiar também os empresários, às vezes, na função dele ali mesmo, de líder. Igual a gente estava falando, a empresa nasce, mas o empresário, às vezes, ele ainda não tem essas estratégias necessárias para poder liderar também. Então, a partir do momento que surgiu um CNPJ, a gente já está junto ali para poder apoiar. Até para poder evitar que outras questões, né, piores possam acontecer ali futuramente. Se você conseguir nascer organizado, não tem nada melhor, né? Perfeito. São os 3 P's da consultoria, né? É a predição, prevenção e precisão. Você começa ali tentando entender e descobrir o que de fato vai acontecer. A prevenção é o que você tem certeza que vai acontecer e muitas vezes está relacionada à burocracia. Sim. E a precisão é o que vem com esses dois. Você consegue ter um negócio mais preciso ao longo do tempo. Então é muito isso. É você estar trabalhando antes para que você não caia com muita força. Porque quanto maior a altura, maior a queda, né? E para você, Renato? Então, o seguro de vida ele tem uma versatilidade muito grande. Eu acredito muito que todo mundo precisa ter um seguro de vida. O que vai depender é o porquê e para que você vai usar esse seguro de vida, né? Falando da minha vida, meu despertar com necessidade de seguro de vida foi quando minha primeira filha nasceu. Peguei ela no colo, coloquei aquele bebezinho, olhei para ele e falei, não posso mais morrer. Eu já tinha algum patrimônio com minha esposa na época, mas eu não tinha dinheiro. Se eu morresse, não ia ter dinheiro no caixa para poder fazer. Eu tinha um dinheiro do dia a dia, uma reservinha financeira ali, alguma coisa pequena. Então eu fiz meu primeiro seguro de vida pensando em trazer dinheiro para casa se eu morresse. Foi o princípio básico, né? Foi passando a vida, passei por um divórcio. Quando eu passei pelo divórcio, eu não tinha mais com a esposa para contar. Se meu dinheiro faltasse, por questão de saúde ou acidente, alguma coisa nesse sentido, não tinha mais o dinheiro dela para poder me nutrir ali financeiramente. Eu fiz um seguro de vida pensando em situações em vida, proteção em vida, né? E com o tempo, você vai fazendo esse acompanhamento. E agora, o último seguro que eu fiz foi já pensando na minha sucessão patrimonial. Deixar esse inventário pago. Como o André muito bem falou, o Brasil quer pegar dinheiro da gente de todo jeito, né? O governo. Independente de quem está lá, vai ser sempre assim, né? Sim. A gente tem uma taxa tributária uma das mais altas do país. Nossa. Então, a gente tem que buscar formas da gente pagar menos tributo. O seguro de vida é uma forma de você pagar menos tributo na hora de você realizar seu inventário, fazendo parte de um planejamento sucessório. Para algumas pessoas resolve o problema, para outras pessoas vai ter que fazer parte de um planejamento sucessório maior, né? Então, tem esses pontos. Depende de que momento que você está, qual é a sua estruturação financeira,
o que você está planejando para os próximos passos, a gente planeja o seguro. Mas duas coisas são inevitáveis. Quanto mais novo você fizer, mais barato vai ser. E se você não tiver saúde, não tem seguro. Então, a gente fala muito isso, que às vezes a gente apresenta para as pessoas que a gente gosta muito, próximos da gente, que a gente sempre começa para as pessoas próximas, né? E a pessoa não quer. E todo mundo lá dentro da operação tem algum caso de algum amigo que apresentou, fez, não precisa disso não. Passou um pouco, a pessoa vira para você e fala assim, liga para você. Você já sabe o que a pessoa vai ligar. Devia ter feito. Que ela ligou, cara, descobri que eu tô com um câncer. O que eu posso fazer? E, infelizmente, a única coisa que a gente pode fazer, cara, é te abraçar, te consolar, te ajudar. Porque o seguro de vida não tem mais o que fazer. Então, eu sempre falo muito sobre isso, sobre o seguro, né? Que é uma coisa que a gente sempre deixa para depois. Ah, não vou morrer, não. Ah, não, nunca vou ter doença, não. Minha família é saudável. E você pode ter o dinheiro que você tiver no mundo. Se você não tiver saúde, você não consegue comprar o seguro. Então, eu sempre falo isso para as pessoas. Quanto antes for, mais barato vai ser e você vai conseguir ter o seguro. Porque pode chegar um momento que você não vai mais conseguir ter o seguro, né? Não, aí, seguro de carro sempre tem, né? Seguro de carro. Eu tava falando isso no almoço ali embaixo. A gente fala que o bem mais precioso nosso é a família. Que a gente ama a família. Sim. Mas a gente está sempre protegendo o que está na garagem. De fato. Se a gente for olhar com todo o universo aqui do prédio inteiro, você vai olhar, cara, 99% das pessoas que têm carro, tem seguro de carro. Não saíram da concessionária sem o seguro do carro. Sim. Mas você sai todo dia para trabalhar... Sem o seu seguro. E deixa a sua família sem seguro. Porque fato. o dinheiro que a gente faz o seguro pra gente, na maioria das vezes, nem sempre é pra gente. Sim. É pra nossa esposa, é pros nossos filhos. É pra proteger mais eles do que a gente. Então, eu vejo muito isso. A gente foge, né, de falar sobre esse assunto, Pode. de lidar com esse assunto. A gente estava falando antes de começar o podcast que as pessoas têm medo de falar sobre isso, de falar, olha, me preparar para a morte, que plano é a única de morte, coisa, né? O famoso plano de morte. que é a única coisa que a gente tem a certeza, né? A Jéssica falou Tem também. uma máxima do seguro, porque o seguro é para situações que são ocasionais. Aham. Qualquer tipo de seguro. Seguro de carro é para se você bater o carro. O seguro residencial é se acontecer alguma coisa com sua casa pegar fogo. Aham. O seguro de vida é o único seguro que você tem a certeza da ocorrência. Sim. Quando você contrata um seguro de vida comigo vitalício, é uma certeza que você vai receber. Porque morrer você vai. Porque morrer você vai. Sim, com certeza. Então, assim, não sei quando você vai receber aquele seguro. E não é você, vai ser sua família, Sim. né? Mas em algum momento sua família vai receber aquele seguro. Então é um dinheiro certo. Faz sentido. É um dinheiro certo. Tá certo. Esses dias a gente estava fazendo uma análise lá que é se eu quero deixar dinheiro pro meu filho, pros meus filhos. O que é mais barato comprar? Um apartamento, um seguro, uma previdência? E a gente estava falando isso, né? E o seguro te dá uma alavancagem financeira, pensando em sucessão muito grande. Sim, faz sentido. Não é? Pessoal, o papo tá muito bom. Não parece, mas a gente já tá chegando no fim, por incrível que pareça. Antes de sentar aqui 40 minutos, parece um mundo, né? Fala, meu Deus, o que eu vou falar? Como é que eu vou preencher? Mas a gente já tá indo pro fim. E para finalizar, eu queria pedir para vocês compartilharem algo. E aí quando eu falo algo, é algo mesmo, é aberto. Uma ferramenta, um livro, alguma coisa que quem está ouvindo a gente pode consumir, pode absorver para melhorar nesse sentido como empresário e também para melhorar nesse sentido da solitude empresarial ali, de ser um empresário. Vamos começar por você, André? Cara, eu já passei dos 50, né? Apesar de não parecer, mas já passei dos 50 e eu falo para minhas filhas, né? Eu tenho uma de 15 e uma de 13, tem outras mais velhas, mas tem uma de 15 e uma de 13. E eu falo muito para elas para a questão da IA, né, cara? Acho que não tem essa... eu vim da onda aí do analógico para o digital, né? Da onda das primeiras internets que vieram dos BBS, né? Eu sou da época da Mandic, BBS, eu acho que vocês não eram nem nascidos. Acho que não. 1995. Rapaz. E aí veio a onda dos celulares, das redes sociais e agora é a onda da IA, né? Então, assim, eu estava dando um exemplo ali nos bastidores de que eu tenho uma gerente administrativa de um outro negócio que eu tenho, que é o Cloud, né? O Cloud Cowork. Eu fiz um agente lá que ele todo dia me manda os relatórios que eu quero, vê quem está inadimplente, puxa os boletos. Então, ele já faz um trabalho de uma pessoa. Né? E tem alguém falou isso, eu não sei quem foi, que não sei se foi o cara da NVIDIA, disse, se você não trabalha com IA, você vai trabalhar para alguém que tem, que está na IA.
Então, assim, se eu puder deixar um conselho para a turma aí, cara, eu não vou falar do Pai Rico, Pai Pobre, né, dos livros, que isso aí já tá muito batido, mas foi um livro que mudou muito, assim, a minha visão. Primeiro, para ser empresário nesse país, você tem que ser meio louco, né? E só que o mundo é dos loucos, né? Se você quiser prosperar, se você quiser realizar seus sonhos, você tem que ser louco. Se for normal, você faz o concurso público e está tudo certo, né? Eu não me propus a isso, né? Eu passei até no concurso da Receita Federal na época, e abri mão porque eu disse, cara, eu quero ter voos maiores, né? Tá certo. Então vamos para IA, turma. Tem muita coisa para acontecer nesse mundo aí. Às vezes a gente nem morre mais. Aí vai ter que fazer um seguro para IA. Tem seguro vitalício que você pode ter resgate, opção de resgate. Olha aí. Então você pode chegar lá na frente, se não morrer mais, pega o dinheiro de volta para Aí, você. ó, resolvido. Jéssica, você, sua indicação? Eu poderia indicar vários livros aqui também, né, nessa área de recursos humanos. O que o André falou realmente é muito válido e a gente tem que estar sempre atento, né, a essa mudança que a gente está vivenciando, né? Toda hora a gente... o segundo que a gente está vivendo agora, daqui a pouco já não é mais o mesmo. Uhum. E o meu conselho, a minha dica realmente seria a pessoa não parar de aprender. Né? Então, continue aprendendo, continue fazendo cursos, fazendo mentorias. Eu sou uma leitora muito assídua e hoje falando da parte de saúde mental, que é algo que não tem como eu parar de deixar meu olhar direcionado para isso, eu recomendo bastante, principalmente para executivos, líderes, todos os livros da Amy Edmondson. Ela tem um livro que ele me apoiou muito, me ajuda muito, principalmente quando eu vou fazer minhas consultorias. Eu não vou lembrar agora o nome exato dele, mas é algo mais ou menos assim, como as falhas nos ensinam a prosperar. Legal. Ele é um nome mais compridinho, mas é mais ou menos isso. Então, ela traz muito disso e ela tem um conceito que ela integra tanto nesse livro quanto um outro livro que ela fala de segurança psicológica, que é sobre você conseguir criar um ambiente de trabalho, tanto... mesmo que você trabalhe sozinho, um ambiente saudável. Uhum. E esse ambiente saudável, ele diz muito das relações que você constrói, ele diz muito das expectativas que você tem. E aí, o colega aqui falando sobre a questão do seguro, eu pensei nisso também. Né? Quando você se sente amparado, de alguma forma, você também tem essa segurança psicológica para você poder trabalhar. Sim. Né? Com certeza. Seria... E você, Renato? Então, vou dar 3 dicas diferentes, uma para cada. Tem um livro que eu li recentemente, chama Todo Mundo Mente, que é um livro legal sobre isso que a gente falou, sobre o que a pessoa fala e o que a pessoa de fato faz. Legal. É um ponto bacana. Para quem não gosta de ler, gosta de ver as coisas, eu voltei a ver depois de muito tempo TED Talks, que são vídeos maravilhosos, fantásticos. Aí vai ter para todos os tipos de gosto, tudo que você quiser procurar, conhecer um pouco mais de maneira profunda, vai ter ali no TED Talks. E o terceiro e último vai ser um meio jabá. Busca um ambiente para você ter contato com outras pessoas que estão passando pelo que você está passando. E aí eu vejo muito isso no Eleven, que ele traz isso. Que é trazer pessoas que estão vivendo as mesmas coisas que você está vivendo para poder conversar e fazer negócio. Que eu acho que acredito muito que você estar em movimento te ajuda. Nessa solidão. Renato, cheguei lá e fiz um monte de amigo. Ótimo. Renato, cheguei lá e fiz um monte de negócios. Ótimo. Porque você está em movimento. E esse movimento eu acho que é algo que ajuda muito a te tirar da solidão. Perfeito. E eu vou reforçar o que o André falou e o que o Renato falou aqui, condensado, que o primeiro é a questão da IA. Eu acho que as pessoas precisam realmente olhar para isso, parar de ter medo, se enfiar nisso logo e ir até além dos assistentes, que é o ChatGPT, o Cloud, entender como aquilo funciona de fato por trás daquelas ferramentas para implementar nas empresas, não só aquele superficial, que é o que a galera está olhando, gerar texto, gerar imagem, mas realmente facilitar as rotinas. E o segundo ponto é que, aí é o jabá, a Eleven pode te ajudar muito também, e não olhando para o lado corporativo, não só para o lado empresarial, do empresário, mas também das pessoas que vão estar com você, que pensam parecido com você, que estão vivendo o que você está vivendo. E tem momentos de lazer, tem momentos que você vai estar ali com as pessoas só para se divertir. E isso é muito importante. Só que você vai estar com pessoas parecidas com você, de uma certa forma, e isso agrega muito. Esse foi o Eleva o Nível, podcast da Eleven. Mais uma vez aqui, provocando empresários. Se você se sentiu provocado daí também, compartilha esse podcast com outra pessoa para a gente chegar a mais gente, ajudar mais gente, que é essa a ideia. Até mais.